Bom dia, Grupo Refúgio, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, né, por mais um dia, por mais uma segunda-feira abençoada, e nós estamos aqui para colocarmos a nossa família no altar de Deus. Como eu costumo dizer, não tem lugar melhor que colocar a nossa família no altar do Senhor, onde Ele cuida, né? Onde Ele guarda. Muitas vezes nós queremos, né, guardar a nossa família, queremos, né, cuidar dos nossos filhos, principalmente. Mas nós não podemos a todo momento estar perto deles. E hoje aqui nós colocamos, né, no altar de Deus, no altar do Altíssimo, onde a nossa família está segura, é onde nós descansamos, né? E eu já tive testemunhos sobre o cuidado de Deus numa segunda-feira, né? Não que Deus não cuide todos os dias. A gente coloca todos os dias a nossa família no altar. Mas já, né, meu filho já teve 2 livramentos em plena segunda-feira. Por quê? Porque é o dia que a gente coloca a nossa família no altar de Deus. Ah, mas outros dias você não coloca? A gente coloca também, né? A gente coloca hoje e a gente deixa, a gente não tira. Mas Deus continua guardando, mas em plena segunda-feira foram 2 livramentos na segunda-feira. E eu, né, eu tenho comigo por quê? Porque minha família estava no altar do nosso Pai Todo-Poderoso. E hoje nós vamos falar sobre uma família que foi bem cuidada, a família de Noé. Amém? Glória a Deus, né? Então, nós vamos ver que eu quero começar esse propósito de hoje na nossa família no altar de Deus, perguntando a vocês: vocês amam a sua família? Lógico que a resposta vai ser sim, né? E é normal todo mundo dizer que ama a sua família, né? É normal que nós falamos que nós amamos a nossa família. Mas você tem guardado mágoa, rancor de alguém da sua família hoje? E o que eu quero dizer com isso? Se você tem rancor, se você tem mágoa de alguém da sua família, pega seu celular, se você não está perto da pessoa, se a pessoa está em outra cidade, em outro estado, em outro país, né, que seja, pega o seu celular hoje e manda mensagem, pede perdão, pede desculpas, mesmo, né? Ah, mas eu não tô errada, eu fiz certinho, eu, né, tal, mas se você tem mágoa da pessoa, alguém te feriu, vai lá no particular da pessoa, manda uma mensagem hoje, em nome de Jesus. E eu creio que você vai fazer isso. Se você tem a mágoa aí de alguém, de um ente querido, de alguém da sua família hoje. E que você venha fazer que ele perceba que esse pedido de perdão, esse pedido de desculpa, venha de Deus. Que veja a transformação que Deus fez na sua vida. E que nós vamos ver aqui. A família de Noé, ela não era perfeita,
perfeita, né? Muitas das vezes nós queremos viver a família perfeita. Nós queremos mostrar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, que a nossa família é perfeita. Mas às vezes não é. E ele, né, Noé, a família dele não era perfeita. E nós vemos que ele mesmo viveu, né, períodos de conflito dentro da casa dele. E quanto de nós, né, nós não vivemos conflito dentro da nossa casa, nos dias de hoje, principalmente, né, onde há muitas, né, brigas, muitas, sei lá, muitas coisas erradas nós vimos aí, né, entre famílias. E eu fico, sabe, magoada, assim, eu fico chateada quando eu vejo, né, reportagens sobre pai, né, que tá brigando com o filho, mata filho, ou o filho mata pai, e essas coisas que a gente anda vendo. Mas isso nada mais que é o inimigo, né, que ele vem tentar destruir a família no dia de hoje. E nós vamos ver, né, a vida de Noé como era. E nós vamos tirar algumas lições que vai nos mostrar como nós podemos, né, cuidar da nossa família hoje. Amém? Glória a Deus, né? E eu marquei algumas coisas aqui que a gente vai ver como que é. Que você tem que fazer. Nós temos, né, algumas lições, né, como eu disse, e que vamos mostrar qual é o instrumento que nós podemos usar, que é o Evangelho, né? E aqui, no capítulo 6 de Gênesis, eu vou ler, né, um trechinho para nós entendermos. Amém? Gênesis capítulo 6, ela fala sobre o fato da corrupção da raça humana se tornar tão grande a ponto de Deus decidir destruir a terra. Vamos ler aqui. Capítulo 6 de Gênesis diz: a corrupção geral de gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade e varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Até aqui. Em nome de Jesus. Aqui se tornar, né, tão grande a ponto de Deus ele destruir a terra, né? E o que eu passo? Ande com Deus. Ainda que as pessoas estejam, né, fugindo de Deus. O que é fugir de Deus? Muitas das vezes nós vamos falar sobre Deus para algumas pessoas, elas acabam fugindo, né? Eu passo isso dentro da minha casa. Ninguém quer saber de falar de Deus. Mas não abra mão dos valores da palavra.
Por mais que você tente ali, né, falar, eles não dão ouvido, mas não abra mão da palavra do Senhor. Testemunha a verdade do Evangelho. Se você vive, né, no Evangelho, você tem que dar testemunhos do Evangelho. E creia que o favor e a graça de Deus estão dedicados a cuidar um de seus filhos, lavados no sangue de Jesus. Eu, agora nem tanto, porque quando eu, né, comecei a minha vida de cristã, veio muitas coisas sobre a minha vida. Falavam, ai, agora não vai parar mais de falar, e que tá. Mas, com o tempo, eles vão mudando, né? Hoje eu já consigo falar um pouco mais com eles. Tudo bem que eles não querem muitas das vezes dar atenção, mas eu consigo falar hoje um pouco mais do que antes. E eu creio, né? A gente vai declarar hoje que eu e a minha família servirá ao Senhor. Em nome de Jesus, eu creio nisso. E segunda coisa que a gente tem, né, que fazer na família. Assuma uma aliança com Deus e insira a sua família nessa aliança. E o que é uma aliança com Deus? Deus nos alcança com sua graça e nós respondemos em amor a Deus, né? Noé, ele serviu ao Senhor naquela geração por muitas lutas, né? Ele passou. E ele ensinou a sua família a servir ao Senhor. Mas hoje, né, como eu já disse, a gente vive num mundo mais, assim, digamos, difícil. Porque os jovens de hoje não querem saber da gente falar de Jesus, né? Ler a palavra principalmente, falam que não precisa disso, é bobagem. Mas nós temos que, né, ir colocando aos pouquinhos ali. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu mando o versículo. Teve uma vez que a gente ficou no grupo de estar mandando o versículo, né, para a família, alguém da família. E eu mandava. Então eu, né, parei um pouco, mas depois eu retornei e de vez em quando eu mando uns versículos assim, né? Para ir já praticando e para ir já ir semeando a sementinha, porque, né, isso daí vai, né, ajudando a entender a palavra do Senhor. E ele ensinou, né, aos seus filhos e a sua casa a obedecer a Deus. Pois Deus mandou fazer uma arca, né, como nós vamos ver aí em Gênesis, né, quem já leu Gênesis sabe que Noé, ele foi, né, Deus mandou ele fazer uma arca por causa do dilúvio, né? Nós vamos, né, ler isso daí. E ele investiu, né, seus recursos, o seu tempo e certamente a sua família, né? Eles prepararam a arca e ensinou com exemplo e levar a sério aquilo ali. E eles continuaram, né, o serviço, a trabalhar na arca. E Deus, ele mandou essa tarefa para Noé e ele, né, no momento, né, como vou construir uma arca? Mas ele construiu uma grande embarcação, né, que é a arca. E era salvação para toda a criação. E nós vimos aqui
em Hebreus, né? Nós vamos em Hebreus 11:7, que tá assim: Noé creu quando Deus o avisou de coisas que ainda estavam para acontecer, e consciente da sua gravidade, começou a construir a arca, na qual salvou sua família. Esse ato de fé foi a condenação dos que não quiseram aceitar aquele aviso. Noé obteve o direito de ser justificado pela fé. Então, nós temos que seguir, né, com perseverança na nossa fé. E o Senhor, Ele está servindo a nossa família com alegria, com amor. E hoje, você tire um tempo para refletir sobre isso. Em nome de Jesus. Vamos refletir, né, sobre Noé. A gente viu, né, que ele conseguiu salvar sua família. E hoje aqui, nesse altar de Deus, imagine como se fosse uma arca, você colocando toda a sua família lá dentro. Você orando, você jejuando no dia de hoje pela sua família. Muitos não querem dar ouvidos. Nós estamos vendo coisas, assim, terrorismo, né? Na família, cada coisa acontecendo. E eu fico assim, meu pai, o que está acontecendo com essas famílias no dia de hoje? Mas eu louvo a Deus pela minha família. E a gente quer o quê? A gente quer salvar a nossa família. Eu falo, né, com Deus, eu falo, Senhor, toca o coração deles, porque eu quero, né, ser salva e a minha família também seja salva em nome de Jesus. Mas muitas das vezes é difícil falar, né? Eles não querem dar ouvidos, eles não querem, né, nada com nada. Mas eu tô passando, assim, um momento com meu esposo. Ele tá, assim, sabe, quase querendo conhecer a Jesus. Eu sinto, sabe? Eu sinto, porque às vezes, quando eu vou comentar algo com ele, ele presta mais atenção. Esse dia ele estava assistindo um filme, aí ele me contando, né, sobre a Arca de Noé, ele estava assistindo. E muitas coisas assim, ele veio perguntar e eu explicando, mas foi uma sensação maravilhosa, sabe? E eu vejo que ele tá, né, com vontade, sabe? Deus está tocando o coração dele. E eu creio nisso. E eu tenho fé que Deus vai, né, alcançar a vida da minha família. E hoje você venha colocar a sua família aqui no altar de Deus. Não deixe para depois, para na próxima segunda eu coloco. Semana que vem vai ter de novo, na próxima segunda vai ter de novo, na outra e na outra e na outra. Mas todas as segunda-feiras, coloca o seu nome, a sua família no altar. Nós não sabemos o que pode acontecer, o que tá para vir. E a gente colocando aqui no altar de Deus, a nossa família está segura. Não vou falar para você que vai ter, né? Aí muitas das vezes as pessoas pensam que a nossa vida, né, cristã é tudo fácil. Não é, não é. Mas quando nós colocamos no altar de Deus a nossa família e não tiramos, tudo flui.
né? Deus está no controle de tudo, pode vir o que vier. Pode vir doença, pode vir, né, algo que venha destruir querer destruir a sua vida, mas se você tem Jesus, se você colocou a sua família nas mãos do Senhor, Ele cuida. E se Ele está à frente de tudo, Deus está cuidando de tudo, pode ter certeza. Como eu já disse, meu filho teve 2 livramentos numa segunda-feira. Não foi as duas no mesmo dia, mas, né, foram em plena segunda-feira. E esse eu vejo a resposta de Deus para minha vida, para minha família. E eu quero ver isso na sua família, na sua vida, que você venha ser transformado, transformada, né? E faça como Noé. Coloca sua família dentro de uma arca onde esteja protegido, porque se vier o dilúvio, se vier algo, né, sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus está guardando. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto o cuidado de Deus nesse momento. Eu tô até arrepiada, mas eu creio que Deus está nesse propósito, nessa coisa que a gente, né, tem para colocar aqui a família no altar de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é... eu fico sem palavras de falar o quanto Deus é bom. Coloca sua família hoje no altar de Deus. Não deixe para depois, em nome de Jesus. A sua família precisa ser salva. A sua família precisa estar guardada. E é aqui, no altar de Deus, onde nós guardamos a nossa família nas mãos de Deus, na mão do Pai, porque Ele cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar finalizando com uma oração, mas em nome de Jesus, não deixe de passar essa segunda-feira sem estar colocando a sua família no altar de Deus hoje. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, eu entrego, Senhor, esse propósito em Tuas mãos, pois aqui nós, Senhor, declaramos hoje que eu e a minha família serviremos ao Senhor, pois a nossa família, Senhor, é um projeto Teu e não vai fracassar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu entrego, Senhor, esse propósito de hoje em Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, essas vidas em Tuas mãos hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você venha refletir, né, sobre essa palavra, sobre esse propósito de hoje, em nome de Jesus. E mais uma vez, confia no Senhor. Confia no Senhor, pois Ele tem grandes coisas para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Beijos a todos, fiquem com Deus e leiam, né, sobre Noé. Ele teve a família dele salva e você vai ter também, em nome de Jesus. Beijos, fiquem com Deus.